Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? E eu vou falar justamente do que a Elizabeth estava falando agora, que é a questão do, mas eu uso uma outra expressão que chama-se posicionamento feminino. Onde eu devo, de fato, me posicionar? E o que é isso? Nós vamos falar um pouco disso hoje, tá? Vamos lá. Só que nós vamos voltar no assunto das metas rapidamente para deixar isso bem claro, tá? As metas nos levam a desenvolver uma capacidade de ter um olhar diferente, as metas fazem ver as coisas de forma diferente, as metas motivam para viver e as metas nascem dos nossos sonhos mais íntimos, de um desejo profundo de realização pessoal que nos fascina. Metas bem estabelecidas nos fazem sair do estado de vitimização para o estado de realização e vitória. O que são metas neurologicamente corretas? A Nádia estava me perguntando isso hoje, certo, Nádia? O que é ser positiva? Você vai escrever sua meta aí. Ela tem que ser positiva. Como assim, Cris? Não pode ter nenhuma expressão negativa, perder, eliminar, nada disso. Tem que ser só positivo, pesar tantos quilos, ganhar tanto, aumentar tanto, nunca para o negativo. Porque se nós colocarmos para o negativo, a tendência do nosso cérebro é sabotar a meta, ok? No negativo, nosso cérebro entende que a meta sabota ou compromete a vida. E aí, quando fala perder, parar, eliminar, ele não aceita. Então, tem que ser positiva, precisa ser desafiadora. E aí, já estou fazendo a ferramenta das metas SMART. Olha aí as metas SMART. Essas são pré-requisitos para metas neurologicamente corretas. Então, você escreve a meta e vai marcando. Minha meta é positiva? Ela é desafiadora? Ou ela é aquela meta que já está praticamente resolvida e eu já alcancei? Estou colocando aqui só para colocar, só para ter uma meta. Entendeu? Desafiadora, tem que te dar frio na barriga, tem que ser difícil. Não impossível, difícil. Aliás, não existe impossível. O impossível está aqui, tá? Precisa estar no seu controle. O que é estar no seu controle? É você que vai realizar. Então, o que é estar no seu controle? Quero que meu sonho, minha meta, meu filho se formar em medicina. Não é sua meta, essa meta é dele. Ele que vai estudar, ele que vai fazer prova, ele que vai, tá? Então, tudo que não for a responsabilidade sua não pode ser tida como tua meta. Precisam ser mensuradas ao longo do tempo, ou seja, você vai colocar a meta lá, vai colocar submetas, vai trabalhar para alcançá-las. De tempos em tempos, você vai lá medir se você chegou na submeta. Se você não chegou na submeta, você tem que entender que no próximo momento de submeta, você tem que bater mais do que a meta anterior. Então, você precisa ir remanejando isso para ver se você está no caminho, para não entrar no ciclo da frustração. Eu planejo, não consigo, me frustro, então agora eu também não vou procurar mais. Entendeu? Entenderam isso? Faz sentido? Precisa saber os recursos que você já tem e os que precisa ter. O que você já tem? Ah, eu quero uma casa. A Elizabeth falou, eu não quero reformar a que eu tenho. Então, ela já tem um recurso. Qual que é o recurso que ela tem? Ela já tem uma casa. O que ela ainda precisa? Quanto de dinheiro ela precisa levantar? Estão entendendo? Ficou claro? Precisa ser específica. Específica é especificar ao máximo de uma casa com 3 quartos, 2 varandas, 2 banheiros, uma cozinha branca, uma porta de madeira, entendeu? No bairro tal, pelo preço tal. Acho que eu já falei para vocês que eu tive uma coach que ela fez essa meta, ela desenhou a casa e ela construiu a casa no período que ela colocou no papel.
Eu não sei se eu contei essa história para vocês, esse momento dessa coach. Ela vendeu a casa dela pelo preço que ela determinou na meta dela, na data que ela falou, ela conseguiu comprar o lote pelo preço que ela queria, ela desenhou a casa dela e ela construiu, do jeito que ela colocou lá. Então, tem que ser específica, precisa ser ecológica. O que é ser ecológico? Todo mundo sai ganhando, tá? Precisa ser temporizável, ou seja, tem que ter dia para acontecer. Beleza? Por que não pode colocar lá segunda-feira? Quanta segunda-feira tem no ano? E no ano que vem, vai ter segunda-feira? Vai. Então, seu cérebro fala, deixa para a próxima segunda. Por isso que as dietas de depois do Réveillon não funcionam. Dietas tem que ter dia e hora para acontecer. E tem que ter plano, senão foge do projeto. Vamos lá para o conteúdo de hoje. Faça a ferramenta Smart, coloque seus métodos, suas metas, seus objetivos. Depois, a Nádia me perguntou qual que é a diferença de sonho, de meta e de objetivo. Sonho, tá só aqui. Sonhadores não realizam. Meta e objetivo são coisas que têm dia e hora para acontecer, são específicas, são palpáveis, são mensuráveis e você caminha em direção a elas. Ficou claro? Agora, eu posso dizer que todo sonho e meta, todo objetivo e meta nascem de um sonho. Agora, cabe a mim pegar um sonho e transformar em objetivo e meta neurologicamente correta, para que meu cérebro corra atrás disso, que nem o cavalinho corre atrás da cenoura que balança na frente dele. Tá bom? Ok? Posso passar para o conteúdo de hoje? Então, olha, todo mundo faça metas smarts, fotografe, mande para mim que eu vou olhar, vou falar, ok, beleza, tá certo, corrige aqui, melhora ali, melhora lá, beleza? Então, durante a semana eu estou no aguardo aí das metas de vocês. Pode mandar no privado se não quiser colocar no grupo, tá? Não tem problema nenhum. Se quiser pôr no grupo também pode. Cris, é bem parecido com o que a gente fez na semana passada, né? Do... Sim, é parecido. Só que o que eu quero é que vocês ali já coloquem metas e objetivos com data, com posicionamento, já comecem a fazer a ferramenta, porque depois eu vou ensinar a fazer o plano de ação. naquele dia eu já tinha botado data em tudo. Isso Beleza, eu aí, só vou show. reorganizar. E aí, Beleza. fotografe e me manda, tá? Tá, tá. Ok. Vamos lá. Posicionamento. Você sabe que peça é essa? Alguém sabe que peça é essa? Isso é uma torre, Catarina, não é? a intelectual? É torre, não é? Deixa eu tirar esse aqui da frente. É uma torre. O peão Hum, é só uma bolinha, não é? É o bispo, É o bispo? não é? Então, essa é a rainha, minha gente. Não É? é? Eu Aí não acho que tem um sim. X em cima? Não, o X é Não, o o rei rei. que tem. É o É que rei. essa rainha. É, o bispo ele é arredondado aqui em cima. É, Verdade. essa aí é a rainha do xadrez. Por que tá a rainha aí? Porque nós estamos falando de posicionamento feminino, né? Como é que é o posicionamento feminino? A rainha ela pode ter uma coroinha lá em cima, é porque aqui tá escuro. Aqui em cima tá a coroinha dela, ó. Aqui a bolinha da coroa dela. Hum. Como que eu me posiciono? Assumindo os papéis e ocupando de fato os espaços que já são seus. Aí a pergunta que não quer calar: quais espaços são seus espaços? Agir, viver, falar, se relacionar de acordo com quem de fato você deveria ser em cada área da sua vida. Como assim, Cris? Quantas de vocês são mães? Quantas de vocês são filhas? Quantas de vocês são esposas? Quantas de vocês são profissionais? Quantas de vocês são amigas? Quantas de vocês são irmãs? Quantas de vocês são netas? Estão percebendo? E cada um desses lugares, como você deve se portar? Será que você deve se portar no momento de ser filha, como você se porta no momento de ser mãe? E é disso que eu quero fazer vocês refletirem. Mãe, esposa, dona de casa, filha, irmã, amiga, profissional, todas nós somos várias em uma só. Não somos?
Você tem ocupado os espaços que lhe cabem, que são seus, na sua casa, na sua família? Você tem ocupado os espaços que lhe cabem no seu trabalho? Ou tem deixado espaços vazios? Você pode até delegar tarefas, mas tem espaços que só você pode ocupar. E agora eu vou provocar vocês. Quem é aqui que quer que outra mulher ocupe o seu espaço de esposa? Estão percebendo como é importante? Quem é aqui que quer que outra mulher ocupe o teu espaço de mãe? E quando você não se posiciona, o teu espaço fica vazio. Ou outra pessoa ocupa no seu lugar. O mal habita nas ausências. Quando você não ocupa seus espaços, logo alguém vai ocupar. E aí a gente está vendo a mulherzinha aí, né? Olha o que ela está fazendo. 1000 coisas e ainda se honra de dizer que é a Mulher Maravilha. Esse é o pior protótipo que uma mulher pode querer viver. É o mais desgastante, é o mais degradante. Ah, mas não, ela é honrada, ovacionada, mas fica em último lugar. Sempre. A Mulher Maravilha se coloca sempre em último lugar. Você tem se posicionado com seus filhos, com seu marido, profissionalmente, com seus parentes? Você tem limitado o espaço que eles podem entrar? Você tem mostrado que a líder da tua casa, como mãe, é você? E nesses pontos, nós precisamos ser categóricas. Nunca radicais, mas categóricas, ocupando os nossos lugares e não deixando vazio. O que é se posicionar? É quando você ocupa seus espaços da maneira certa, você vai ser amada e respeitada. Quando você ocupa os seus espaços de maneira certa, você é amada e respeitada. Não se posicionar de maneira certa leva a sua vida e a de todos a que te cercam ao caos. E aqui eu queria que você pensasse em quantas vezes você usou a seguinte frase: se eu não fizer, ninguém faz. Quantas vezes você usou essa frase? E eu quero que você comece a pensar que muitas vezes você se posicionou no lugar errado, fazendo o que não era para você fazer, deixando o seu espaço em aberto e ficando frustrada, porque ninguém faz, porque você faz. Acho que foi a primeira frase que eu aprendi a falar. Está na hora de desaprender. Porque se você não fizer, alguém vai ter que fazer, porque não é tua responsabilidade. E esse é o grande mal de muitas mulheres. Elas acham que elas Você têm que sabe que abraçar o mundo. é, E eu isso tenho, não eu é tenho, eu verdade. tenho, eu tenho, não é trauma, mas eu tenho uma má experiência quando eu apliquei isso na minha vida, Cris. Sim, Há quanto tempo você está jogando em todas as posições? Há quanto tempo os então, outros jogadores estão sentados no banco? quando eu, essa coisa de se eu não fizer, ninguém faz, quando eu de fato decidi não fazer e me internei, em 2 semanas o meu marido fechou a nossa loja, vendeu os 2 carros, enfim. Ele cumpriu aquilo que você falava. Deu tudo errado. Quando há parceria e cada um ocupa o seu lugar, agora, quando há superposição ou sobreposição de posições, um se esgota e o outro não. O outro está de boa. Não, e existe o fato da outra pessoa realmente não fazer e ponto, né? E você vai ter que arrumar outra pessoa para fazer. E Aí às é vezes a outra pessoa não quer questão. fazer mesmo. Aí é outra questão.
Vai esperar perder o quê para perceber que deveria ter assumido o seu papel e ocupado o seu espaço? Vai esperar perder a saúde? Vai esperar perder o marido? Vai esperar perder o filho? Vai esperar perder o emocional? Ou vai ocupar o seu espaço e deixar que os outros ocupem? Ah, mas ele não vai fazer. A responsabilidade não é sua. Eu já perdi minha saúde, já aprendi. Graças a Deus aprendeu. Vamos lá. Você se posiciona da maneira certa? Em que momento, e agora eu quero que você pegue aí o material que eu mandei para você, eu quero que você escreva, agora eu quero que você reflita, agora eu quero que você comece a pôr cacholo para funcionar, galera. Em que momento você não fala quando você deveria falar? Escreve. Quais são os momentos que você deveria falar e não fala? Isso não acontece comigo, não. Escreve. Isso não acontece comigo. E vamos refletir por que não acontece, tá? Em que momento você não fala quando deveria falar? Quais são as horas do seu dia, ou momentos, ou aborrecimentos, ou situações que você passa, que você deveria abrir a sua boca e falar? Não é brigar, falar, se Você está falando pronunciar. só no nosso ciclo, né? Estou falando da vida, estou falando no Ah, então geral. acontece. Então acontece, Aonde que acontece. acontece? Como que acontece? Por que que acontece? Ah, Escreve. tá. Ah, vou ter que imprimir outra folha, Em que Cris. momento, escreve no verso, em que momento você não fala quando Eu você tô deveria aqui. falar? Vamos produzir, senão fica tarde. Daqui a pouco vocês estão, ai, tô cansado. Não, eu E já com tô, pô. razão, eu sei. E eu aqui tô com 11 horas da noite. Bora, bora produzir. Quantas vezes você viu algo errado e ficou calada, se omitiu? Quantas vezes ou quais vezes? Quando que isso acontece mais? Quando que isso é mais visível? Ah, quando eu vejo meu marido não fazer, quando eu vejo meu pai brigar, quando eu vejo a minha mãe resolver tudo, quando eu vejo no meu trabalho, na minha casa, onde que é? Escreve, escreve, não sabota, escreve. Qual é o comportamento que você vem tolerando há tempos sem se posicionar? Qual que é o comportamento que está te magoando, que está te desgastando, seja de você para os outros ou dos outros para você, que você está tolerando sem se posicionar, sem falar nada, sem dizer, olha, não estou gostando. Fica caladinho, só se omite. Quanto tempo você está passando por isso e qual é esse comportamento? Escreve. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que tem por trás da omissão? O que existe por trás da omissão chama-se rejeição. Medo de ser rejeitada. Medo de ser julgada e rejeitada. Tá aí. Por que que você omite? E tá aí o porquê de você não omitir. Onde que você não omite nada? Nesse lugar você se sente segura, tão segura que você enfia os pés pelas mãos. Já viram esse filme? Ele está na lista. 300 O vezes. Diabo Veste Prada. Essa mulher tem um posicionamento extremo. O que é um posicionamento extremo? É se posicionar em todas as frentes, ocupando espaços que não são seus, fazendo pelos outros, falando pelos outros, cobrando e exigindo dos outros de maneira desnecessária ou criando incapazes. Quantas pessoas incapazes tem à sua volta? Incapazes de fazer, incapazes de realizar, incapazes de botar a mão na massa, e quando você não está, essas pessoas não fazem nada. Sabe quem os criou incapazes? Você tem parcela nisso. Se você tem incapazes do seu lado, provavelmente você tem parcela nisso. Aqui em Portugal tem uma música muito engraçada de um grupo que ele fala assim: eu sou um bom rapaz, mas tudo que eu preciso fazer a mamãe faz por mim, como se eu fosse um incapaz.
Eu quero comer a mamãe, põe a minha marmita. Eu quero não sei o quê, a música é muito engraçada, porque ridiculariza algo que é muito real aqui em Portugal, que é a questão de homens e mulheres ficarem na casa dos pais até os 40 e todos anos e não reagirem à vida. E os pais estão lá idosos, trabalhando feito loucos, e os filhos incapazes de levantar. Ok? Contexto de posicionamento extremo com os pais. Quem se posiciona extremamente com os pais tira a autonomia dos pais. Não, me dá o cartão aqui, deixa que eu resolvo. Não, 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 você não vai no médico sozinho, não, eu vou com você. Às vezes, e eu vi isso acontecer com uma pessoa idosa, que ela tinha total saúde, mobilizava-se muito bem, fazia tudo muito bem. E uma das filhas começou: não, mãe, vem morar perto de mim. Não, mãe, eu vou te ajudar. Não, mãe, eu te levo no médico. Não, mãe, não vai no mercado sozinha que eu te levo. Não, mãe, não vai no banco sozinha que eu te levo. Não, mãe, não vai no super que eu te levo. E a pessoa começou a definhar. Quando ela saiu de perto da filha, ela voltou a viver. Então, se você se posiciona extremamente com seus pais, você pode tirar deles a autonomia. Com os irmãos, você põe seus irmãos na zona de conforto e começa a trabalhar e fazer tudo por eles. No trabalho, você cria incompetentes ou dependentes. Tem muita gente que depende de você no seu trabalho, e se você não estiver lá, não funciona. Você está criando incompetentes, porque você faz por eles. Filhos incompetentes e dependentes. Gente, eu tive um aluno de 7 anos de idade, não estou falando de menino de 5, de 4, não, estou falando de menino de 7 anos de idade, que ele chegava perto de mim com o casaco e só levantava o casaco para mim, assim, pois não, meu filho, o que que você deseja? Ele esticava o casaco assim e punha no meu rosto. O que que você quer? E ele com o casaco para mim. Eu falei: se você não falar, eu não sei o que você quer. Preciso vestir o casaco. Veste. Me ajuda a vestir o casaco. Enfia o braço no casaco. Ele não sabia vestir o casaco, gente, sozinho. Um menino de 7 anos. Quem está criando esse incompetente, esse dependente? A própria mãe. Marido, quando você inverte os papéis. Cris, quais são os papéis do marido? Olha, hoje está muito confuso na sociedade. A sociedade banalizou muito essa coisa. Mas o papel do marido está muito voltado para a segurança, está muito voltado para a provisão. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer essa parte. Mas o quanto que o teu marido tem voz ativa? Se ele não tem, pode ser você que está invertendo papéis. Já viram esse que também já está na lista? Eu ponho os filmes antes para vocês reconhecerem as imagens. Esse filme chama-se Joy, o nome do sucesso. A mulher que está na cama com a criança é a mãe da moça que está ajoelhada aqui. Essa menina, ela tem um posicionamento nulo. Por quê? Sabe o que a mãe faz o dia inteiro? Assiste TV e vê novelas. E uma das personagens da novela diz que os cabelos que ficam na escova têm que ser jogados na pia. Sabe o que ela está fazendo agachada aí? Tentando tirar o cabelo que entupiu o cano e que fez parar de funcionar um dos banheiros da casa e está pingando no resto da casa. Ela está resolvendo um problema que não é da competência dela. Deixa de se posicionar onde deveria, aceita todas as situações do meio, deixando que as situações ou as outras pessoas governem a sua vida. Cria parasitas e geralmente torna-se hospedeira, colocando os outros acima de si mesmo. Vocês estão reconhecendo alguém aí nesses papéis, gente? Me definiu aí, hein? Te definiu aí? Elizabeth que falou? Catarina. Catarina? Deixa É, de se o negócio lá não posicionar deu que eu. onde deveria. É, Aceita todas as num lugar, situações. numa coisa. Eu tô sem vídeo. Numa situação específica, Ah, ok. num nicho específico da minha vida. Ok, ok. É bom você escrever qual nicho é esse, para você ver quais as fichas estão caindo para você, tá? Tá escrito já. Contexto de posicionamento extremo. Pais
metem-se no... aqui é nulo, tá, gente? Tá errado aqui, eu errei aqui. Quando você tem um posicionamento nulo, o que que acontece? Os pais se metem. Ao invés de você tirar a autonomia dos pais, eles começam a se meter. E aí eles querem se meter na criação do filho, na tua carreira, nas tuas finanças, no teu casamento, se o marido não presta, a casa não tá boa, você tá fazendo merda. Irmãos, abusam e sugam ao máximo. Tira tudo que você tem, ainda vai embora falando mal. Trabalho, faz tudo sozinho e não é reconhecida. Além de criar parasitas, ela ainda é aquela que faz tudo sozinha. E olha, quem leva o reconhecimento são os outros. Ok? Filhos dão as ordens e ditam as regras. Quem conhece filhos que dão ordens e ditam as regras? É porque os pais não se posicionam. Marido é servido e colocado acima dela mesma. Ela serve, ela é serviçal, é diferente de servir, tá? Vamos lá. O princípio bíblico da submissão do marido. Quero, porém, que entendam que... Ai, peraí, deixa eu tirar o vídeo de cima aqui, só um minutinho. Entendam que a cabeça de tudo é o homem, quero que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça do homem da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O que ele está falando aqui? De uma hierarquia. Cris, eu não estou achando isso na minha apostila, desculpa. Eu vou ter que abrir aqui o PDF. Alguém tá com essa parte aberta? Tá em qual página, por favor? Eu estou na página, eu passei na página 5, aí a 6 foi pais perdem autonomia, irmãos zona de conforto, aí vai posicionamento nulo, correto ou extremo, e depois maneiras de se posicionar. Nós vamos chegar lá. Peraí, só um minutinho. É porque eu não estou com a apostila aberta aqui. Só um instante. Eu já vou chegar lá. Princípio bíblico da submissão. Muito se fala sobre submissão, que isso é um termo antigo, que isso não se deve usar, ponto. Isso não é que eu quero discutir aqui. Eu quero discutir com vocês, ou eu quero falar para vocês. Por que casamentos acabam? Porque os envolvidos não exercem ou não exerceram as atribuições dos seus papéis. Casamentos acabam por não haver acordo diante das divergências, comportamento, pensamentos e valores. Casamentos acabam por abrir espaço para outras pessoas opinarem e influenciarem. E assim também acontece no mundo corporativo. É para fazer um comparativo. Se a visão, o valor, a missão não estão claros, essa empresa tende a sucumbir. Então, se esse casal não sabe qual é a missão desse casamento, qual é a visão desse casamento e quais são os valores que regem esse casamento, ele vai acabar. E vai acabar rápido. Ou vai se arrastar por anos infeliz. Então, o que é preciso fazer? Entender quem você é, entender o seu papel, saber os seus valores e ocupar o seu espaço. Isso vai fazer toda a diferença para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Certo? O que não é submissão? Submissão não significa se anular e concordar com o outro. Submissão não é abrir mão do seu cérebro depois que você casa. Submissão não significa que você não deve influenciar o seu marido. Pelo contrário, se você sabe o que fazer, influencie-o a fazer o certo. Submissão não é escravidão. Servir é diferente de serviçal. Ok? Tá fazendo sentido aí? Submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. O que Deus ensinou? Que o marido deve amar sua esposa mais do que a esposa ama o marido. Porque ele tem que se entregar por ela. Submissão não significa agir ou viver com medo. Submissão significa ter missões iguais. Ou, vamos dizer, uma missão que apoia a outra missão. Então, qual que é o valor desse casamento? Qual que é a missão desse casamento? Posicionamento nulo, correto ou extremo. Muitas pessoas se posicionam perfeitamente em algumas áreas, mas se omitem em outras. Quem achou isso aí? Quem achou em si isso? Boa, Catarina? Consciência é o primeiro passo.
Você já achou que tem áreas que você se posiciona corretamente e outras que você não se posiciona ou se omite. E você? Como tem se posicionado? Posicionamento nulo ou extremo? Onde você está? Acho que eu já cheguei aí na apostila agora, né? Onde você está? Maneiras de se posicionar. Eu posso me posicionar firme, eu posso me posicionar com respeito, eu posso me posicionar com amor, eu posso ser verdadeira, ter valores certos, ser franca, me posicionar com desrespeito, com raiva, com mentira, falsidade ou omissão ou com valores errados. Eu vou escolher. A decisão está nas minhas mãos. Ah, Cris, mas e se eu perder as estribeiras? Vai perder porque quer. Você precisa entender como você vai falar. Se você for falar com o chefe, você vai falar de qualquer jeito? Não. Ninguém chega batendo, chutando a porta do chefe, mandando ir aqui e acolá. A gente vai com uma certa cautela, é ou não é? Então, por que com quem a gente ama, a gente quer ir com os dois pés na porta? Se eu quero me posicionar, se eu quero ocupar o meu espaço por amor de toda a minha família ou para o bem de toda a minha família, como é que eu devo fazer isso? E essa é para vocês pensarem, como é que eu devo fazer isso? Eu sugiro que você seja firme, mas que tenha respeito, amor, verdade, valores certos. Você seja franca, mas que você nunca seja grosseira, nunca desrespeite, não use palavras que degrine o outro e nem diga, quando você faz isso, me dói. Não, é quando isso acontece, o sentimento que eu tenho é, porque aí você não está acusando e o outro não precisa se defender. Se você acusar, ele vai se defender. Seja qual for a pessoa, ok? Até você mesmo. Quando você não se posiciona, o que acontece? Atrai pessoas fracas e aproveitadoras? Quantas pessoas estão assim na sua vida? Fracas e aproveitando de você? As pessoas não te respeitam porque você não estabelece limite. Não cresce em suas conquistas. Vive como figurante e não como protagonista. Eu pergunto para você, quantas pessoas você tem atraído que são fracas e aproveitadoras e tem sugado de você? As pessoas respeitam os seus limites ou você tem deixado que elas empurrem as suas fronteiras cada vez mais para dentro? Quanto você tem conquistado? Ser protagonista não é ser o ator principal da história. Sabiam disso? Ser protagonista é o cara que movimenta a história. Para o bom ou para o ruim, é ele que movimenta a história. A história acontece em volta dele. Seja você protagonista da sua história. Comunicação para se posicionar quando o outro erra. Olha lá. 1. Trazer consciência da origem do problema com dados e fatos. Quando isso acontece, eu me sinto assim. Lembra-se daquela situação em que isso e isso aconteceu? Naquele momento que deu errado foi isso, isso e aquilo? Nunca você fez, nunca é, olha, você, a culpa é sua. Nunca assim, nunca dessa forma, tá? Olha lá a frase: o que aconteceu para termos esse resultado? Essa é uma forma de comunicar. Deixa eu ensinar um macete para vocês. Todas as vezes que você comunica com uma pergunta, o outro tem que ir a fundo para procurar uma resposta. E quando ele vai a fundo procurar uma resposta, ele não se defende. A não ser que a pergunta seja muito ofensiva, tipo, por que você não fez? Aí a pessoa vai se defender. Mas se você virar para ela e falar assim, nossa, olha, por exemplo, quando a minha filha vem com algum questionamento escolar, alguma nota que não foi muito boa, e eu pergunto, o que que você pode fazer para melhorar esse resultado?
Ou o que aconteceu para você ter esse resultado? Estão percebendo? Quando você faz uma pergunta, o outro não se defende. Ajudar o outro a identificar o porquê das falhas, da omissão. Olha lá, o que você poderia ter feito para evitar? O que você pode fazer para solucionar esse problema? Quais são as saídas? O que a gente pode fazer junto? Onde eu posso te ajudar? Ajudar o outro a se comprometer com a mudança. Como você vai fazer? O que você vai fazer? Então, vamos supor que é um funcionário. Ele está chegando atrasado todos os dias. E aí você pergunta para ele assim: fulano, o que está acontecendo para você ter esse resultado de atraso diário? Você está com algum problema? E aí ele vai começar a se justificar. E aí você pode entrar com a pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar a evitar esse problema? Você quer que eu aumente e amplie o seu horário? O que você pode fazer para solucionar? E aí o cara vai começar a dar as ideias dele. Você vai ver se aquilo é válido ou não. Como que você vai fazer isso, fulano? O que você vai fazer? E aí a pessoa não fica esperando que você diga a ela o que ela vai fazer. Ela está se comprometendo a fazer com você. Vocês estão entendendo? Então, quando você vai ter uma conversa com um cônjuge, com um filho a respeito de alguma coisa, use essas perguntas. Fazer de acordo com o novo comportamento ou atitude. Eu posso contar com você para realizar isso? Se ele falar assim, não, chefe, se você me colocar meia hora mais tarde, para entrar meia hora mais tarde, é melhor para mim e eu vou sair mais cedo um pouco de casa e tal. Ok, então vamos lá, eu vou fazer isso para você, tá? Eu posso contar com você para chegar então às 9h30 todos os dias? E aí ele vai dizer para você sim ou não. E aí você estipula a regra, beleza? Então isso aqui serve no trabalho, isso aqui serve na vida, isso aqui serve para os filhos, isso aqui serve para o marido. Ele nos posiciona, está na hora de sentar e começar a conversar. Por que a gente está tendo esse resultado? O que pode ser feito? Como eu posso te ajudar? O que você pode me ajudar? E ir por um caminho onde a pessoa se comprometa com você, ok? Não vire um sermão. Posicionamento nulo ou extremo. Os dois casos têm origem nas raízes de rejeição. Por que aquela mulher do Diabo Veste Prada era tão altiva? Quem já assistiu o filme? Para que ninguém visse a dor familiar que ela vivia. Os inúmeros casamentos, as frustrações, as cobranças das filhas. Então, ela se colocava muito acima das pessoas para quê? Para esconder a dor, para não ser rejeitada pela dor. Por que o omisso ou a omissão está na raiz de rejeição? Também, medo de ser rejeitado. Por que o extremo está na raiz de rejeição? Agressividade, necessidade de controlar, garantir o resultado para não sofrer a rejeição, para não sofrer o resultado. Certo? Faz sentido, gente? Agora eu quero que vocês pensem nisso, tudo que a gente conversou. E eu quero que vocês comecem a olhar as áreas onde vocês precisam mudar o comportamento. Vocês conseguem enxergar isso? O lugar onde precisa haver mudança de comportamento? E agora nós vamos fazer um exercício que ele exige que você escreva e que você escreva a primeira coisa que vem na sua mente. Então, eu quero que vocês peguem aí o papel e vão respondendo as perguntas. Enumere os comportamentos que fazem mal a você. Quais são os comportamentos que têm te feito mal? Cris, que tem me feito mal é procrastinar. O que tem me feito mal são pensamentos negativos. É um comportamento. É algo que é comportamental. Quando eu perco a paciência e grito, é um comportamento. Procrastinação, comportamento. Omissão é comportamento. Agressividade, comportamento. Entenderam? Comportamento.
Algo que se repete. Detalhe um desses comportamentos, escolhe o que mais dói e detalhe, escreve quando ele acontece, como ele acontece, quando que ele ocorre, como que você se sente quando age assim. Ah, quando eu procrastino, Cris, eu me sinto tão culpada no final do dia, porque eu não fiz o que eu deveria ter feito, ou o que eu gostaria de ter feito. Ah, quando eu. Ai, gente, sei lá, um comportamento. Quando eu me atraso, quando eu como demais, quando eu falo demais, quando eu calo demais. Tudo são comportamentos. Como que você se sente? Por que que eles acontecem? Ah, eu procrastino porque eu não me organizo. Ah, eu me atraso porque eu não elenco prioridade. Ah, eu como demais quando eu me sinto frustrada. Ah, eu durmo demais quando eu me sinto insatisfeita. Não sei, tô chutando, gente, para ajudar, tá? E o que que as pessoas dizem quando você age assim? Quando você procrastina, o que que elas dizem para você? Quando você come demais, o que que elas dizem para você? Quando você deixa os outros ultrapassarem o seu limite, o que que elas dizem para você? Quando você se atrasa, o que as pessoas dizem para você? Quando você. O que mais aí que eu falei? Eu não anotei, eu já perdi. O que que as pessoas fazem? Por que você faz essa coisa? O que que justifica você fazer essa coisa? Ah, é porque eu tô cansada. Ah, é porque eu tô irritada. É porque eu tô na TPM. Ah, porque eu tô sem dinheiro. Ah, porque eu queria comprar. Ah, porque eu tô insatisfeita. Porque eu tô triste. Não sei. O quê? Por quê? O que você diz para você mesma quando você age assim? Qual é a historinha? Qual é a justificativa? E essa justificativa, essa historinha está prendendo você aí. Está prendendo você nesse comportamento maldito que está te atrasando, que está te impedindo de ir além, que está te impedindo de ser a mulher maravilhosa que você nasceu para ser. Olha para essa ferramenta com coragem, com verdade. Escreve e faz isso sair da sua vida. Vamos jogar fora esse comportamento maldito que está te atrasando. Quais as crenças estão por trás desse comportamento? Quais são as crenças que estão por trás desse comportamento? Todo gordinho é feliz. Quem chega atrasada marca presença. Quem come demais é feliz porque comida é boa. Quem procrastina sempre faz melhor no final. Não sei, gente, qual que é a crença? Qual que é a crença? Comprar sempre acalma meus ânimos. Eu não preciso ser rica, dinheiro não traz felicidade, por isso que eu tô nessa merda. Sei lá, gente, eu não sei. Eu tô chutando um monte de coisa aqui aleatória, tá? Para vocês irem colocando aí, que eu sei que vai cair no ficha. O que que você ganha quando você faz? Agora, você precisa ser muito mulher. Sabe por quê? Porque você ganha. Você ganha. Quando você procrastina, você ganha tempo livre. Quando você come demais, o que que você ganha? Satisfação, comer é muito bom. Quando você se atrasa, o que que você ganha? Eu estou falando do atraso porque eu vivi muito isso na minha vida. Quando você se atrasa, o que que você ganha? Status. As pessoas te veem chegar. Você manda no horário. Você domina a situação. Quando você, cara, se faz de vítima, às vezes é esse o comportamento que está te atrasando. Você se coloca abaixo, todo mundo tem peninha de você, então você ganha piedade, amor, carinho. Tudo você ganha, galera. Em todo comportamento maldito você ganha. Só que o ganho, ele é destrutivo, mas ele existe. Escreve o ganho. O que que ocorreu na sua infância para você fazer, para você ter este comportamento? O que que aconteceu lá no passado que você já viu alguém fazendo isso ou você sofreu sobre forte impacto emocional e decidiu que nunca mais você ia passar por isso? Ou você ouviu muitas vezes a mesma coisa e gravou aquilo na sua mente.
dinheiro não é bom, todo rico é falso. Para que fazer tudo agora? Tem que deixar alguma coisa para amanhã? Por que fazer hoje o que se pode fazer amanhã? O apressado come cru. O que mais? Vai trazendo, gente, para qual foi o momento? Às vezes você viu alguém bater na porta para cobrar o teu pai, para cobrar a tua mãe. Às vezes você viu conta sem pagar. Às vezes você viu o teu pai agredir, falar coisas que não devia. O que você viveu lá na infância que te remete a esse comportamento de hoje? Quais as circunstâncias fizeram esse comportamento acontecer? O que acontece antes para você gerar aquele comportamento? Por exemplo, por que eu procrastino? Porque eu penso que eu estou cansada. Eu não estou afim de fazer aquilo que não me dá prazer. Então, eu vou lá e procrastino. Por que eu como demais? Porque eu estou insatisfeita, infeliz, me olho no espelho, não estou bem, mas eu vou lá e como, porque pelo menos acalenta a minha alma. Ou compras também acontece por causa disso, compras compulsivas. O que é que acontece antes que faz com que você repita esse comportamento? E essa eu acho que é a pergunta que mais vai doer, mas ela precisa ser respondida. Com quem você faz esse comportamento? Quem é o alvo desse comportamento? Quem é o alvo da sua procrastinação? Quem é o alvo dos seus erros, da sua agressividade, do seu excesso de trabalho? Quem é o alvo? Quem é o alvo? Com quem você faz isso? Respira fundo, gente. O que você faria? O que faria você parar de agir assim? Se existisse alguma coisa, o que seria? Vai além, sai desse lugar. Vamos acabar com esse hábito maldito, esse desgraçado que está acabando com a sua vida. O que você faria? O que faria você parar de agir assim? Quando eu fiz essa ferramenta, por incrível que pareça, o hábito que mais me incomodava eram os atrasos. Eu era uma pessoa que chegava atrasada em todos os lugares. Eu cheguei atrasada no meu casamento, eu cheguei atrasada no meu noivado, eu cheguei atrasada em tudo, eu chegava atrasada em tudo. Por isso que eu falei do atraso, porque é uma realidade que foi minha. E ainda hoje eu luto para não entrar na questão do atraso. Então, o que eu faria? O que faria agir assim? Parar de agir assim? E eu coloquei quando eu começar a organizar a minha vida com prioridade. E eu fiz disso o motivo para mudar essa realidade. Eu não queria mais passar vergonha de chegar atrasado. Só que eu não li aquilo como vergonha. Sabe como eu li aquilo? Centro das atenções. Eu sou o centro das atenções. As coisas só começam depois que eu chego. Olha que loucura, era isso que eu ganhava. Olha que coisa louca. Isso existe? As coisas só começam depois que eu chego? Claro que não. As coisas começam na hora marcada. Por isso que eu estava falando do atraso, que é algo real na minha vida, que eu venci. E eu ainda luto constantemente para continuar fazendo as coisas na hora, tá? Não é fácil. Eu luto contra essa maré. O que você perde com cada um desses comportamentos? Escreve. O que você está perdendo? Você está perdendo tempo de qualidade com a sua família? Você está perdendo realização? Você está perdendo dinheiro? Você está perdendo a beleza? Você está perdendo a alegria de viver? Você está perdendo a tua saúde? O que você está perdendo? Escreve. Como será a sua vida se você continuar a manter esse comportamento dentro de um ano, dentro de 2 anos, dentro de 5 anos? Como vai ser a sua vida se esse comportamento ainda continuar? E eu escrevi, essa foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu escrevi, nunca serei uma profissional respeitada.
Porque quem é que quer ser atendido por uma pessoa que não cumpre horário? Eu, que tenho que atender a pessoa individual ou grupo. Como é que eu ia coordenar isso? Estão entendendo do que eu estou falando? Eu quero que você vá a fundo. Eu quero que você saia do raso. Vai lá, encara, se encara na frente do espelho, olha para você com coragem, com verdade. Será que você está perdendo tempo de qualidade com a sua família? Será que você está perdendo trabalho? Será que você está perdendo dinheiro? Será que está perdendo a saúde? Escreva, eu me arrependo de tal comportamento. Vai lá, escreve. Qual o comportamento que você elegeu? Escreve ele aí, eu me arrependo de tal comportamento. Escreve o nome do comportamento, não precisa falar para mim. Escreve. Agora, Ô, Cris, eu me arrependi do que eu escolhi, que eu me arrependi. Eu vou ter que refazer tudo. não está sabotando, não? É porque é a coisa mais latente em mim. Só Então, que para é de inerente a sabotar. mim. Só que é inerente a mim, né? Assim, eu tô achando que é o motivo lá, deixa eu ver, o comportamento teria Uhum. que ser alguma coisa que eu tivesse a capacidade de mudar, fosse só sobre um comportamento que envolvesse apenas a minha pessoa. E não foi isso que eu escolhi, apesar de ser a coisa mais latente na minha vida. E aí eu não sei se vai funcionar. A gente pode. Depois a gente olha ela no individual, beleza? Na próxima Tá, sessão a gente vê ela no individual, tá? Se quiser mudar, tá. você muda e deixa esse aí para depois a gente ver no individual. Agora, eu quero que você desligue o microfone. Quem tiver com o microfone ligado, desligue. Eu quero que você olhe para você nessa câmera. Eu quero que você olhe a sua imagem. Eu vou até diminuir o compartilhamento, parar o compartilhamento. Eu quero que você olhe para você mesma e fale: eu me arrependo do comportamento. Vá lá. Olha para você como se fosse um espelho. Se encara e olha e fala para você. Ok? Como é que foi isso agora? Calma que a ferramenta não acabou. Em voz alta, peça perdão a você e às pessoas que têm causado dor com esse comportamento. Você vai olhar para você nessa câmera e vai dizer o seu nome, olhando para você mesma, e vai dizer: Nádia, eu te perdoo pelo comportamento tal. Vai lá, Elizabeth, Aline, Catarina, vai lá, olha para você. Eu te perdoo pelo comportamento tal, vai. Diz o seu nome, mais uma vez. Agora eu quero que você vá lá no nome daquelas pessoas que você diz que são prejudicadas por esse comportamento. Eu quero que você veja essas pessoas e você diga: quero que você me perdoe pelo comportamento tal, ok? Bora lá? Eu quero que você me perdoe e diga o nome da pessoa pelo comportamento tal, ok? Ok, todo mundo? Agora, você vai substituir por escrito o comportamento ruim pelos novos comportamentos que você descobriu que você pode ter. Você já escreveu na ferramenta quando você escreveu o que você poderia fazer ou o que faria você mudar. Você já escreveu aí. O que faria você mudar?
Agora escreve, substitui o nome do comportamento pelo novo comportamento. Vai lá, escreve, substitui. Gente, essa ferramenta, ela tá fazendo sentido para vocês? Tá trazendo entendimento? Tem ficha caindo? Beleza? Vamos lá, escreve. O que que você vai fazer para colocar em prática os novos comportamentos? O que que você vai fazer para colocar em prática os novos comportamentos que você entendeu que você precisa ter a partir de agora? Vamos lá, escreve. O que que você vai fazer para colocar em prática esse novo comportamento? O que que você vai fazer para colocar em prática esse novo comportamento? Todo mundo já respondeu? Já. Já? A Nádia está acabando. Elizabeth já fez? Agora, eu vou pedir a vocês se sentem de forma confortável. Eu quero que vocês coloquem os dois pés, as plantas dos pés têm que encostar no chão, tá? A planta do pé tem que encostar no chão, as duas plantas. As palmas das mãos virada para baixo, encostada nas coxas. A posição mais confortável que vocês puderem estar, ok? Vamos lá. Eu quero que você se sente confortavelmente e que você respire bem fundo. Você pode começar a se conectar com você mesma a partir da sua própria respiração. Respira fundo. 1, 2, 3, solta. 4, 5, 6. Respira pelo nariz. 1, 2, 3. Solta pela boca. 4, 5, 6. Agora eu quero que você faça uma respiração bem profunda pelo nariz e que solte todo o corpo quando você expirar pela boca. Solta, deixa cair o ombro. De novo, mais uma vez. 1, 2, 3. Deixa cair. Isso, muito bom. E agora eu quero que você comece a ver você. Você está de frente para você mesmo. E você está se olhando. E eu quero que você se olhe com muito amor. Olhe para você com amor. Olhe para você com amor. Se o teu cérebro te trouxer algum pensamento, agradece, obrigada, pensamento, tchau, pensamento, e volta a olhar para você com amor. Olhe para você e diga o seu nome, mentalmente diga, eu te perdoo. Diga para você mesmo, respira fundo, você é amada. Diga o seu nome mentalmente, diga, eu amo você. Respira bem fundo.
Respira essa sensação de ser amada. Agora, o teu eu e você estão se olhando profundamente, com um olhar de muito amor, de muito carinho, de muita aceitação, um olhar de gratidão por você ser quem você de fato é. E nesse momento, você de frente para o seu próprio eu vai sentir o teu abraço carinhoso, o teu abraço caloroso, e vão respirar juntas. Respira. Expira pela boca. Mais uma vez, inspira. Junto com ela, sente o coração dela. Solta pela boca. Vocês vão soltar uma outra, segurar as mãos e olhar uma para a outra. Você de frente com você mesmo, você está dizendo o seu nome. Eu te aceito. Eu te respeito. Eu te amo. Mentalmente você vai dizer o seu nome, olhando para você mesma, e vai dizer: Catarina, eu te amo. Nádia, eu te amo. Aline, eu te amo. Elizabeth, eu te amo. Débora, eu te amo. Iana, eu te amo. Eu te respeito. Eu te aceito. Eu te entendo. Respira bem fundo mais uma vez. Agora, o teu eu está se despedindo de você. Está voltando e se fundindo com você mesmo, como se ela entrasse dentro do teu peito através da tua respiração. E você vai respirar bem fundo. E vai expirar toda aquela dor. E dentro de você está o teu eu, amado, aceito, respeitada, desejada, compreendida. E agora, na tua frente, está surgindo uma imagem, e é a imagem sua, com um comportamento mudado, recebendo um abraço carinhoso de alguém que você ama muito. Receba esse abraço. Recebe esse abraço, porque você é amada por essa pessoa. E agora essa pessoa se distancia um pouco de você. Olha nos teus olhos e diz: obrigada, porque você mudou esse comportamento. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu te aceito. Eu te respeito. E essa pessoa vai te dar um beijo carinhoso e vai seguir o seu caminho, sabendo que você a ama, que você a respeita, que você se ama, que você se respeita, que você se aceita. Respira bem fundo mais uma vez. Solta pela boca devagar. Na sua frente vai se formar uma palavra. Olha para essa palavra.
Decora essa palavra como você gostaria que ela estivesse. A cor, o tamanho, o formato. Respira bem fundo. E agora dentro de você está surgindo um sentimento maravilhoso chamado gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelos que você ama, gratidão porque você existe, gratidão porque você é amada, gratidão pela sua própria vida. Respira bem fundo. Solta pela boca devagar. E vive esse momento. Respira de novo. Solta pela boca devagar. E quando você estiver pronta, eu vou contar até 5. Você volta para o aqui e para o agora, ok? 1, amor. 2, respeito. 3, aceitação. 4, reciprocidade. 5, vitória. Respira bem fundo. Quando você estiver pronta, você pode voltar para aqui agora, ok?